Fábio Sorge, Beca Surrada. Pessoal, participei agora há pouco da audiência de custódia realizada em sede de plantão judiciário de modo virtual na comarca de Itapecerica da Serra. Foi a primeira experiência que eu tive com essa modalidade de audiência, né? Porque nas outras vezes que eu atuo aqui em Jundiaí, mas aí as audiências são presenciais, e as outras vezes que eu havia atuado fora daqui de Jundiaí, era um caso em que nós, na verdade, nos manifestávamos no expediente, não havia audiência. Então foi a minha primeira experiência com essa audiência em que você faz a entrevista pessoal com a pessoa que foi presa e depois a audiência é realizada de modo virtual. Acho que é uma discussão muito interessante para a gente travar sobre se é ou não conveniente essa audiência ser realizada dessa forma, ou se a audiência de custódia, pela própria natureza do ato, deveria ser presencial. Eu confesso que de início fui eminentemente contra a audiência realizada desta formatação, né? Achava que era necessária a presença física da pessoa presa ao fórum, que ela se entrevistasse com o defensor, que ela se entrevistasse com o magistrado pessoalmente, para que o ato tivesse a sua regularidade cumprida e mais, né? Atendesse a sua finalidade, que é verificar se houve ou não a ocorrência de algum tipo de agressão àquela pessoa, né? Porque a custódia, para além de se observar a legalidade da prisão e se ela deve ou não ser convertida em preventiva, também serve para fiscalizar a questão se o capturado sofreu algum tipo de agressão, se ele foi ferido, enfim, ao longo da abordagem. Participando do ato hoje, eu senti que ele fluiu de um modo bom. Você consegue conversar com o acusado. Não são as mesmas pessoas que realizaram a prisão. Então, o acusado está lá com um grupo da Polícia Civil. E aí você consegue lá dar o giro da câmera na sala, você consegue verificar como é que funciona. Depois você explica para ele as condições, o que aconteceu, como é que vai funcionar o ato. E aí ocorre a audiência de custódia. Começo a ter uma posição que talvez seja possível fazer dessa forma. Eu não tenho ainda uma posição tão firmada nesse sentido. Em especial pelo número que nós temos, pelos problemas que nós ainda temos de violência policial, né, de agressão policial em abordagens, né, e agora com a disseminação de celulares com câmeras, a gente está tendo isso registrado. Isso vem aos olhos da população cada vez mais. Então, eu confesso que isso me deixa um pouco ainda preocupado. E também ainda me deixa um pouco preocupado a resistência do uso, né, por alguns, da questão da câmera nos coletes policiais para se filmar a diligência, né? Então, isso ainda me preocupa se a audiência virtual poderia fomentar ou proteger alguma eventual lesão, agressão ou tortura praticada contra a pessoa capturada. Acho que é um assunto que a gente precisa ainda amadurecer, né? Eu, particularmente, ainda não tenho uma conclusão sobre isso, sobre o que devemos fazer. Eu era visceralmente contra, agora eu começo a entender que é possível, que pode funcionar. Já ouvi de colegas, inclusive, que é melhor a pessoa participar da audiência sem ser com a Polícia Militar, como acontece aqui em Jundiaí. Ela participa, hoje era a Polícia Civil que estava cobrindo ali a audiência, os presos estavam numa delegacia, que seria melhor, a pessoa não teria inibição para falar. Então é algo para a gente amadurecer, né? Mas fica sempre aqui o elogio e a importância da audiência de custódia, né? Num país com, infelizmente, ainda números alarmantes de violência policial, a audiência de custódia é uma grande ferramenta para coibir esse tipo de ato. Agradeço a todos que nos acompanham e espero revê-los em outros vídeos.